Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé e estamos muito gratos a Deus por mais este ano, o ano que o Senhor nos concedeu, um ano onde continuamos levando a mensagem do Senhor Jesus, fazendo aquilo que Ele nos ordenou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então este é o 7º ano que nós estamos nesta emissora, chegando até o seu lar, com a mensagem de salvação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a você que nos tem acompanhado e declarando que este ano será um ano de bênçãos para mim, para você e sua família. Quero agora agradecer aos nossos colaboradores, esses que têm estado conosco durante todo esse tempo, nos ajudando a difundir o reino de Deus na terra. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório. E também à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e sua família. Cremos que Deus tem grandes coisas a nos acrescentar, porque Ele é um Deus fiel e Ele é galardoador daqueles que o servem. E neste momento eu quero orar com você. Eu sei que você tem motivos para agradecer a Deus. Nós rompemos um ano, nós alcançamos o ano de 2020. Muitos se foram, muitos estão também, talvez, no leito de enfermidade. Mas você está aí, sarado, curado e está com vida. Então, é motivo de gratidão a Deus. Vamos orar? Talvez você ainda hoje não tenha tido tempo de ter falado com o Papai do Céu, mas Ele está esperando esse momento. Qual pai que não espera o momento de falar com seus filhos? Então vamos nos dirigir a Ele em oração. Oração é falar com Deus. Eu te convido para, junto comigo, fazermos uma oração de gratidão a Deus. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos pela dádiva da vida. Te agradecemos por mais um ano, Senhor, na Tua presença. Porque o Senhor nos deu este privilégio de estarmos vivos e estarmos aqui reconhecendo o Teu soberania sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta família que nesse momento nos escuta, por este lar que está sintonizado neste programa. Eu rogo as Tuas bênçãos sobre este lar, declarando o nome de Jesus, paz, saúde, alegria, prosperidade divina. Que as Tuas bênçãos permaneçam nesta casa, permaneça com essa família. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco para ministrarmos a palavra de Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. Estamos no início de um novo ano. Este é o nosso primeiro programa desse ano. E graças a Deus, porque nós estamos tendo essa oportunidade de continuarmos pregando o Evangelho. E esse ano, nesse primeiro trimestre, nós escolhemos como tema conhecer a Deus e seus atributos. Tenho o objetivo no meu coração, esse ano, conhecer mais a Deus, me achegar mais a Deus, me aproximando dele para desfrutar do seu amor, da sua bondade, das suas misericórdias. Bondade, amor, são atributos de Deus. E esses atributos de Deus estão disponíveis a mim e a você. O interessante e importante é que nos acheguemos a Ele. No Salmo 34, versículo 8, diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Que convite lindo o Senhor nos faz através desse salmo para provar da sua bondade, provar, experimentar, desfrutar da bondade do Senhor. Para conhecermos uma pessoa, não é bastante apenas ouvir falar desta pessoa, até vê-la ou cumprimentá-la. Nós precisamos interagir, chegar mais perto, ter uma aproximação, ou seja, uma interação mais de perto com esta pessoa. Para conhecer a Deus não é diferente. Nós precisamos e devemos conhecer a Deus, porque Ele é a pessoa mais importante para mim e para você. Jesus Cristo uma vez disse: sem mim nada podeis fazer. E eu gostaria hoje de trazer a história de um homem que ele achava que conhecia Deus. Mas teve um momento que ele viu que, na verdade, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Este homem chamava-se Jó. A Bíblia fala de muitos personagens que conheceram a Deus e tiveram suas experiências pessoais. Moisés, por exemplo, foi um deles, que teve uma experiência com Deus tão presente, que Deus falava com ele face a face. Porém, teve um dia em que Moisés, quando foi libertar o povo do Egito, ele precisou perguntar a Deus: quando eu chegar, que for falar ao povo, que eu for libertar o povo de lá, o povo israelita que estava cativo no Egito, quem eu digo, quem eu falo que me enviou? E Deus respondeu para Moisés: eu sou. Diga que eu sou. Então Deus estava falando da sua grandiosidade. Eu sou. Ou seja, Deus é mais do que suficiente. Então Moisés, mesmo tendo aquela aproximação com Deus, ele ainda não estava sabendo dessa onipotência de Deus. E Deus clarificou para Moisés quem ele era. É interessante que não só Moisés precisava conhecer Deus mais de perto, como tiveram outros. Por exemplo, Saulo de Tarso. Ele era um homem que ele seguia a Deus. Ele achava que conhecia Deus, que estava fazendo a vontade de Deus. Mas teve um dia que ele teve que ter um encontro real com Jesus Cristo. E ele nem sabia quem era que estava falando com ele. E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Existem muitas pessoas que pensam estarem seguindo a Deus, mas ainda não conhecem Deus de perto, como foi no caso de Paulo. E também de Jó, essa pessoa que nós vamos comentar um pouco a respeito da vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E ele teve um tempo que ele passou por uma grande dificuldade.
E depois dessa grande dificuldade, ele teve uma experiência bem próxima com Deus. E essas experiências, apesar de ter sido muito sofrida, trouxe para Jó um verdadeiro conhecimento de quem era Deus. Jó era um homem íntegro. Além de ser um homem íntegro, ele era um homem próspero, tinha uma linda família. E de um momento para outro, ele perdeu tudo. E quando ele se viu sem nada, e além disso, doente, chagado, Jó começou a questionar quem era Deus. Pois ele era um homem íntegro, temente a Deus, que o próprio Deus havia falado isso a respeito de Jó. No capítulo 1 do livro de Jó, Deus fala que Jó era um servo obediente e temente a Deus. Mas quando Jó se viu doente, chagado, perdeu tudo, perdeu a sua família, a sua própria mulher o abandonou, ele começou a questionar da bondade e da misericórdia de Deus. Mas no capítulo 38 do livro de Jó, após vários questionamentos dele, acusando a bondade de Deus, ou seja, mostrando por que Deus estava fazendo isso, aliás, questionando por que Deus estava fazendo isso com ele, Deus se revelou para Jó. E no capítulo 38, até o capítulo 42, Deus abre um diálogo com Jó. Ou seja, Deus começa a dar uma aula de quem realmente Deus era, mostrando-se para Jó. E é uma leitura tão linda, Deus mostrando como foi criado o firmamento, como ele criou tudo, e que deu ordem a tudo, que tudo permanece como Deus criou. E após Deus ter falado tantas coisas lindas, Jó começou a entender que ele não sabia nada a respeito de Deus. E no capítulo 40, versículo 1 e 2, Deus faz uma pergunta para Jó. Depois de ter dado aquela grande aula dos seus atributos, dos atributos de Deus, do amor, da misericórdia, da magnitude que é Deus, da excelência que é Deus. Aí Deus faz essa pergunta para Jó. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Esta pergunta Deus fez para Jó. E quem sabe que Ele não está fazendo para nós hoje, que às vezes reclamamos tanto da vida, questionamos tanto isso ou aquilo, se Deus existe, por que acontece isso ou aquilo? Esquecemos que nós sabemos muito pouco a respeito de Deus. Esquecemos que Deus não se explica, como diz uma música, ninguém explica Deus. Mas sabemos de uma coisa, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Jó respondeu para o Senhor, quando Deus fez essa pergunta: você ainda critica Deus? E será que você tem as respostas para isso que você está questionando? Aí Jó responde a Deus. No versículo 3, Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei a minha boca com a mão. Já falei demais. Nada tenho mais a dizer. Então, depois dessa conversa com Deus, depois da revelação de Deus para Jó, Jó se cala, Jó emudece, Jó vê que ele é muito insignificante, incapaz de questionar a grandiosidade de Deus e de buscar explicações para aquilo que ele também não tinha explicações. Depois de ouvir atentamente a voz de Deus, Jó compreendeu
toda a sua insignificância. E lá no capítulo 42, versículo 1 a 6, vamos ler o que Jó disse. Jó, capítulo 42, do versículo 1 a 6, ele já está de uma forma, vendo Deus de uma forma diferente. Jó teve este encontro. Jó ouviu aquilo que ele nunca tinha ouvido, que ele apenas conhecia Deus pelo seu próprio entendimento, a sua maneira. Mas depois de Deus ter se revelado para Jó, aí Jó faz essa exclamação. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Jó agora estava vendo que Deus era grandioso, que tudo que Deus fez era perfeito e que nenhum dos planos de Deus seria frustrado, inclusive o plano de Deus para a vida de Jó. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó estava dizendo que, na verdade, ele havia falado antes de coisas que ele não entendia. Eram tão maravilhosas coisas de Deus que eram demais para ele compreender. Nós, às vezes, queremos compreender Deus com o nosso raciocínio, mas Deus é muito maior do que o raciocínio humano, do que a minha e a sua vã compreensão. Precisamos, para entender Deus, compreender Deus, ou seja, nos aproximemos dele, para que possamos ouvi-lo e daí aprender mais um pouco dele. Aí Jó diz assim: escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó agora, depois de ter tido um grande diálogo com Deus, depois de ter ouvido tudo que Deus havia falado para ele, quem realmente era Deus, ele disse que antes falava daquilo que não conhecia, mas agora ele se arrependia de tudo aquilo que ele havia questionado e acusado a Deus. É muito importante pensarmos nisso, antes de abrirmos a nossa boca para questionar, de pensarmos na bondade, na misericórdia, no amor de Deus, que nós hoje somos quem somos, porque Deus nos amou, porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos deu entendimento, nos deu capacidade. Deus nos deu condições de hoje estarmos aqui. Mesmo tendo passado por dificuldades durante o ano que passou, creio que todo mundo passou por dificuldades, né? Até porque a Bíblia fala que por se multiplicar o amor de Deus, o amor de muitos, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a iniquidade, os últimos dias são difíceis. Tudo isso já estava predito na Bíblia. E foram realmente dias difíceis, mas graças a Deus que nós estamos aqui. Nós ultrapassamos 2019. E talvez você este ano não tenha muita expectativa. Eu não sei quais são as suas expectativas para este ano. Porém, há uma coisa que é muito importante você criar dentro de você: o desejo de se aproximar do Senhor, o desejo de conhecê-lo mais. Apesar de Deus ser tão grande, apesar de Deus ser tão sábio,
Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está voltado para mim e para você. E Ele deseja se fazer conhecido nosso. Lá em Jeremias, no capítulo 29, ele diz o seguinte. No capítulo 29 de Jeremias, Deus falando através de Jeremias, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo, eu não estou distante. Quando você me buscar, quando você procurar me conhecer de perto, você vai me encontrar. Se você desejar me conhecer, você vai me buscar e vai me achar. Olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essas são palavras do Senhor. Ainda diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Foi assim que aconteceu com Jó. Quando Jó buscou ao Senhor, quando Jó ficou atento àquilo que Deus estava ensinando, Deus mudou a sorte de Jó. Tudo que Jó havia perdido, seus bens, pois ele era o homem mais rico do Oriente naquela época, ele havia perdido seus bens, sua saúde, seus filhos, mas teve um momento que Deus restituiu tudo para Jó, mostrando para Jó que a bondade, a misericórdia, o amor, que são os atributos de Deus, eles são invioláveis. Eles jamais passarão. Deus continua o mesmo Deus de bondade, de misericórdia, de amor, de perdão. E assim Deus perdoou a Jó e restituiu 2 vezes mais o que Jó havia perdido. Hoje temos maneiras muito boas e práticas de nos aproximarmos de Deus. Antigamente, o homem, antes de Jesus vir, o homem para ter contato com Deus era através do sumo sacerdote, e o homem não tinha acesso a Deus. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santuário, no Santo dos Santos, e oferecia sacrifício pela humanidade. Mas, com a vinda de Jesus Cristo, à terra, foi aberto um caminho que eu e você podemos nos comunicar com Deus através de Jesus Cristo. Este caminho está livre. Este caminho está disponível. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai, é porque Jesus está ao lado do Pai. Então, eu e você temos acesso, através de Jesus Cristo, de nos comunicar com o Pai. Temos acesso de conhecê-lo mais de perto, através da sua palavra. Quando nós falamos com Deus, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. A oração é um meio de comunicação com Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Então, comunicação, interação é falar e ouvir Deus falando conosco. Então, não é difícil nos aproximarmos de Deus através da oração, do estudo bíblico, porque nós podemos nos aproximar dele com toda a certeza, como diz aqui em Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 16, diz assim: assim nos aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro e ocasião oportuna, em momento de necessidade. Você sabia que Deus está esperando
que você se aproxime dele, assim como eu também. Que nós nos aproximemos dele, para que ele nos alcance com a sua graça e nos socorra nos momentos de necessidade. É claro que nós não devemos só procurar o Senhor nos momentos de aflição, assim como Jó. Bom seria que nós estivéssemos buscando a Deus cada instante de nossa vida, com um coração grato, com um coração alegre, agradecendo a Deus por cada instante, cada momento, cada bênção que Ele nos dá. Mas mesmo assim, se nós só o procurarmos nos momentos de dificuldade, tenha certeza que Ele está pronto para te ouvir. Tenha certeza que Ele não despreza. Porque diz aqui, olha, cheguemos-nos com confiança, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna, ou seja, em momento de necessidade. Qual é a sua necessidade nesse momento? O que você está precisando de Deus? O que você deseja falar com Deus? Você já sabe qual é o meio. É através da oração e do estudo da sua palavra. Quando você estuda a palavra de Deus e segue os seus princípios, com certeza você está no caminho que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o verbo vivo, é a palavra viva que desceu do céu. E ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Se o colocarmos como prioridade em nossas vidas, com certeza não vamos ficar embaraçados. Não vamos ficar decepcionados. Porque ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está sentindo necessidade de alguma coisa? Busque ao Senhor em primeiro lugar. Apresente a Ele as suas necessidades. Abra o seu coração. Estamos iniciando, como já dissemos, um ano novo. Com certeza, você tem planos, tem projetos e está esperando de Deus resposta, porque só dele vem as boas dádivas. Então descansa no Senhor, entrega a Ele o teu futuro, como diz o Salmo 37, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, diz que Deus é aquele que recompensa os que o buscam diligentemente. Além do Senhor desejar se fazer conhecido a nós, desejar se aproximar de nós, Ele ainda promete, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte, vamos ler aqui na palavra, o que diz Hebreus, o livro de Hebreus é um livro que está falando, esse versículo, esse capítulo 11, fala justamente daquilo que agrada a Deus. Deus se agrada que nós nos aproximemos dele. E no capítulo 11, o versículo 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que promessa maravilhosa! Ele diz que se nós o buscarmos, Ele é o nosso galardoador. Ele é presenteador. Mas para isso, eu e você precisamos nos aproximar com fé, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem essa confiança de que Deus existe, de que Deus é bom, de que Ele é galardoador, sem essa confiança, nós não vamos alcançar dele o que nós estamos necessitando. Mas se nós nos aproximarmos dele, com fé, na certeza de que ele existe, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Que tal, este ano, nos voltarmos mais para o Senhor, buscarmos mais a sua presença, nos aproximarmos mais de Deus, com essa certeza de que Ele deseja isso de nós, que Ele deseja essa aproximação conosco, de se tornar conhecido de nós, de fazer com que os seus dons, as suas virtudes sejam derramadas sobre nós. Não sei você, mas o meu desejo esse ano é de me aproximar, de me esforçar. E eu quero terminar a mensagem de hoje com um versículo que foi proferido por Deus através do profeta Oséias, que está escrito no livro de Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3, que diz assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, e ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aqui o profeta, aliás, Deus através do profeta, está fazendo um convite a nós todos para conhecermos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. É necessário um esforço para conhecer a Deus, é verdade. Nem sempre estamos dispostos a gastar o nosso tempo com Ele, meditando na palavra, orando. Afinal de contas, são tantas coisas que temos a fazer, tantos afazeres que nos tiram o tempo, um tempo tão precioso, que é um tempo de comunhão com Deus. Mas eu gostaria que você e eu meditássemos como é importante a oração, como é importante estar com Deus. O próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele passava noites inteiras de oração. Ele pregava, ele ensinava, e ao fim da tarde, geralmente ele ia para os montes para orar, ter comunhão com Deus, buscar a presença de Deus, ter aproximação com o Pai. Pois ele estava aqui na terra e o Pai ainda estava no céu. Mas ele entrava em contato diariamente com o seu Pai. Se Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, ele precisou dessa comunhão, imagine eu e você. Então, esforcemo-nos para conhecê-lo, pois tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ou seja, quando nós o buscamos, quando nós nos esforçamos, assim como nós temos certeza que todo dia o sol está ali para brilhar, mesmo que as nuvens o encubram, mas ele está ali. Assim o Senhor virá para nós, também como as chuvas de inverno e como as chuvas da primavera que regam a terra. Ou seja, Deus não falha. Deus não se ausenta daqueles que o buscam. Eles buscar-me-eis e me achareis. O Senhor está dizendo isso para mim e para você. Então, nos esforcemos. Faço esse desafio a você, assim como estou fazendo a mim mesmo. Deste ano, buscar mais comunhão com Deus, de me aproximar mais dEle, em oração, em observar os seus mandamentos, para cumprir o seu propósito para a minha vida. Pois Ele tem planos
de paz, como diz também Jeremias, nesse mesmo capítulo, no versículo 13. Eu é quem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de vida e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você está esperando do Senhor para este ano? Qual é o desejo do seu coração? Busque esses planos, se aproxime do Senhor, conheça Deus mais de perto. Então você vai desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor. E tudo aquilo que talvez você não alcançou no ano de 2019, Deus pode lhe dar em dobro nesse ano de 2020, assim como Ele fez com Jó. Depois que Jó deixou de questionar, de reclamar e se aproximou do Senhor e conheceu Deus de perto, Deus recompensou, galardoou, dando a ele tudo o que ele tinha em dobro. Então este é o meu desafio para você e para mim também. Nos aproximarmos de Deus, ter uma vida de comunhão com Deus durante este ano. E com certeza, nem eu nem você vamos nos decepcionar, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Estamos terminando agora esta mensagem e eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de perguntar a você, se você deseja neste ano de 2020 fazer um pacto com o Senhor, se você deseja formar uma aliança com Ele, de busca, uma aliança de aproximação com Deus, na certeza de que Ele vai te ouvir e que Ele vai estar, neste momento, presente para lhe ajudar, eu vou fazer esta oração. Eu convido você para fazer comigo. Pai nosso Deus, Pai querido, nosso Criador, nosso Redentor, nós te agradecemos pela vida de Jesus Cristo que nos deu esse direito de nos achegarmos a Ti através do Seu nome. E em nome de Jesus, neste momento, quero fazer, junto com esta pessoa que está orando comigo, uma aliança contigo, com um compromisso de me esforçar ou de nos esforçarmos, como o Senhor pede através do profeta Oséias, para nos aproximarmos de Ti, para nos achegarmos a Ti e termos certeza da Tua bênção sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Essa é a nossa oração, é a nossa petição, o nosso desejo de mantermos uma comunhão viva e permanente contigo, em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco para nos despedirmos. Nos aguarde. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos finalizando este programa, estamos no último bloco e este bloco nós o intitulamos como Pão Diário. O Pão Diário é esse aí que você está vendo ilustrado na tela. Este pão serve de alimento para o nosso corpo físico, mas eu quero deixar para você alguns versículos da Palavra de Deus para você alimentar o seu espírito,
fazer o que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu quero deixar um versículo no livro de Isaías, no capítulo 1 e no versículo 19. Diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Que promessa maravilhosa! É Deus fazendo esta promessa para você e para mim. Se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós vamos comer o melhor desta terra. Então, que promessa maravilhosa! Medite nisto. Escute o Senhor. Queira mais de Deus. Escute a sua palavra. Deleite-se no Senhor. E você vai comer, ou seja, você vai participar do melhor de Deus nesta terra. Então, quero me despedir de você, desejando que você tenha uma semana abençoada, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente no seu lar e na sua família, em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.